Olá, boa tarde, paz e bem a todos e a todas. Estamos aqui em mais um Loyola em Foco. Essa semana, pela segunda vez, né? Terça-feira nós tivemos aquela noite inesquecível, aonde dialogamos e refletimos sobre esse momento do Advento, pegamos orientações com o Padre Passos, que nos mostrou um pouco como fazer o retiro. Então, tivemos aquele Loyola em Foco especial na terça-noite. Mas hoje é a nossa tarde, né? Todas as quintas-feiras, 15 horas, a Loyola abre esse canal para que nosso público, nossa audiência, nossos leitores, dialoguem com os nossos autores, dialoguem com os temas que fazem parte deste catálogo, desta obra apostólica da Companhia de Jesus, que se propõe, por meio das suas publicações, auxiliar a formação integral do ser humano. E toda vez que a gente começa um Loyola em Foco, a gente sabe que a gente tem algumas promoções. Hoje a promoção não dá para ser outra. Nós estamos aí às vésperas da Black Friday, que, aliás, no Brasil não tem Friday, né? Parece que vai virar daqui a pouco Black Year, porque tem promoção todo dia. Mas nós fizemos, sim, uma promoção especial com a Livraria Loyola. Hoje, não só a obra que nós estaremos dialogando hoje, Relaxamento com Crianças, está no Black Friday da Livraria Loyola, mas também uma pequena vitrine de assuntos correlatos e quase todos os livros da Loyola vocês podem acessar livrarialoyola.com.br e não percam que até sábado vocês têm de 30% a 50% de desconto nesses livros, inclusive no Relaxamento com Crianças. Mas também, como todo Loyola em Foco nós fazemos, hoje, 2 sortudos ou sortudas poderão ganhar o livro Relaxamento com Crianças. Para participar, é o de sempre. Você vai lá, abaixo do descritivo do vídeo, e você vai preencher pouquíssimas informações, só para que depois a editora possa encontrar a pessoa que ganhou o livro e enviar o livro para a casa dela, tá bom? Dito isso, então, vamos começar a falar sobre esse tema tão importante para os nossos dias. Esse tema que eu até falei com a professora Magda, que eu iria replicar em alguns grupos de pais que eu faço parte por conta dos meus filhos, porque a gente vai falar sobre relaxamento e equilíbrio na infância. Como ajudar as crianças. E para começar esse diálogo, esse bate-papo, eu vou chamar a autora do nosso livro, né? Relaxamento com Crianças, a professora Magda Vilas Boas. Ela é mestre em Educação Tecnológica pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, especialização em Educação pela USP, graduação em Letras pela FISTA, de Uberaba, professora no Centro de Educação Superior da Unibrasília, Faculdade Uberaba, e autora de vários livros, inclusive o nosso, aqui na Edições Loyola, Relaxamento com Crianças, e também mentoria e coaching empresarial e educacional. Boa tarde, professora Magna, que prazer tê-la aqui conosco hoje. Boa tarde, Paulo, boa tarde, público. É com imensa alegria que estamos aqui hoje para refletir um pouco sobre esse momento, que é um momento ímpar para nós todos, e como nós podemos colaborar com as crianças no que tange à convivência com a família e ao relaxamento. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Magda, perfeita essa sua introdução para nas boas-vindas, mas nós chamamos aqui, como vocês estão acostumados, mais convidados para dialogar. Eu gostaria agora de apresentar o Douglas Marcel da Silva Busoni. Ele é psicólogo pela Universidade de Franca, Unifran, né? Especialista em gestão de marketing e recursos humanos, e uma MBA pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. Tem experiência em psicoterapia de orientação psicanalítica, grupos de promoção de saúde e treinamentos para desenvolvimento de competências. Uma boa tarde, Douglas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu espero poder contribuir um pouquinho com esse assunto tão amplo, né?
Perfeito, Douglas. Muito obrigado mesmo. E para terminar essa sala, né, para terminar hoje o nosso ambiente, eu também gostaria de apresentar a professora Cláudia Lúcia Carneiro, mestranda em Educação pela UFTM, especialização em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais, avaliação educacional pela UFO, especialização em Supervisão Escolar de primeiro e segundo grau, faculdades claretianas, e graduação em Pedagogia pela UniUB. Atuou como professora e pedagoga na rede privada e pública. É tutora no curso de Pedagogia em AD, Experiência em Gestão Escolar e atualmente chefe do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e também coordenadora do curso de Pedagogia da Uni Brasília, Faculdade Uberaba. Uma boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós hoje vamos bater um papo, tratar um pouquinho dessa fase tão importante que é a primeira infância. Muito obrigada pelo convite. Então, vocês perceberam, professora Cláudia, professora Magna, o Douglas, que também é professor, né, Douglas? Então, nós estamos hoje em casa porque eu também, eu estou editor aqui na Edições Loyola, mas sou professor, né? Então, estamos aqui num grupo de colegas da educação e nós já temos a participação. Uma coisa bem interessante é que a gente vai vendo o Brasil ser conectado, né? Então, o Loyola em Foco, ele nos permite isso. Hoje nós vamos estar falando para vários lugares do Brasil. Já dou um alô especial ao Giovanni, lá da paróquia Cristo Rei, de Fortaleza, que sempre está aqui nos acompanhando também, a Jamile Correia, tá? Uma boa tarde a toda a nossa audiência. Depois vocês vão colocando aí, cada um da onde é, para a gente ir comunicando aqui. Então, eu começaria nesse primeiro momento, eu queria conversar um pouco com a professora Magna, né? Porque esse livro aqui, inclusive, a professora ela pôde me explicar isso durante a live, eu não quis saber isso. Né? Ele tem uma memória afetiva para mim muito grande, porque na capa tem alunos do Colégio São Luís, da época que eu comecei a dar aula lá, faz algum tempinho, né? Falei, poxa, professora, quando eu olhei a capa novamente, me deu uma saudade, né? A gente fica com banzo, como a gente fala, né? Mas, professora, você escreveu esse livro, ele está comemorando quase 30 anos, né? Da edição inicial. E eu penso, não só por conta da pandemia, mas se a gente relembrar o que a gente vem vivendo nesses últimos tempos, esse tema é muito atual, né? Eu faria uma pergunta, por que e para que a gente fala em relaxamento para as crianças, né? Porque existe um debate, tem uma linha que diz assim, não, tem que estimular, a criança tem que ser estimulada. A gente vem aqui falar de relaxamento, eu queria que nesse primeiro momento a gente pudesse alargar um pouquinho esse campo de visão, né? Sim. Paulo e público, Relaxamento com Crianças foi um livro que eu escrevi no Colégio São Luís. Eu fui professora do Colégio São Luís e meus filhos estudaram lá. Então, essas duas crianças que estão na capa são os meus dois filhos, que hoje estão com mais de 30 anos. Esse livro foi escrito em 1987. Naquela época, eu percebia já no colégio, com alunos, nessa época eu trabalhava com as crianças no ensino fundamental, eu percebia que as crianças já eram muito agitadas. Quer dizer, não era São Paulo de hoje, mas, ao mesmo tempo, já havia uma demanda de muitas atividades para a criança. Ela fazia judô, fazia inglês, fazia balé, etc., não que essas coisas seriam ruins, mas não havia espaço para a criança brincar, estar com o adulto, descansar. E isso eu percebia já naquela época que trazia estresse, trazia tristeza para a criança. E a criança, ao crescer e ao se desenvolver, ela precisa mais de alegria. Tá? Então, a gente presencia hoje uma gama de doenças, de estresse, de crianças hiperativas, autistas e outras patologias, em função de, claro que tem todo um lado também médico, e também na área da psicologia e da educação, a criança com muitas demandas e muito solitária.
Porque ela está numa família, está numa sala de aula, mas muitas vezes ela não tem momentos para se expressar, não tem momentos para descansar. E aí, por quê? Por que relaxar a criança? Nós não fomos feitos, nós, adultos, pessoas e as crianças também, não fomos feitos para esse estilo de vida. Né? Nós estamos num estilo de vida de muita tensão, de muito conflito, de muito desgaste emocional, e isso provoca só doenças. Então, nós, seres humanos, não somos feitos só para isso. Nós somos feitos também, claro, para todo um sucesso profissional, financeiro, e também, junto com isso, uma vida integral, uma vida inteira, uma vida em que a gente possa se realizar em termos de família, se realizar socialmente nas relações com a gente, afetivamente. Então, é importante que a criança, desde pequena, desde o útero materno, ela tenha já momentos de relaxamento, de alegria, de estimulação para esse lado também. Então, assim, devemos estimular a criança? Claro que devemos. E nem precisamos muito, porque a criança, ela é cheia de vida, ela tem uma curiosidade incrível, ela tem 1000 olhos, ela tem 1000 linguagens, para sentir e para descobrir o mundo, para fazer a leitura de mundo. Agora, é importante que ela faça também a leitura dela mesma, que ela se centre também. Nós vivemos muito para fora e não temos tempo ou não temos ainda a oportunidade de estar em contato conosco, com a nossa transcendência, com o nosso afeto, com os nossos desejos, com as nossas necessidades emocionais, nossas necessidades de relação. Então, é isso que a gente coloca. A criança, ela precisa, sim, ser estimulada em termos de leitura, em termos de psicomotricidade, de movimento, de relacionamento. E, ao mesmo tempo, em termos de parada, do descanso, da reflexão, porque senão a gente vira um autômato, vai fazendo, a gente nem sabe por quê e para quê. Infelizmente, nosso mundo está assim. E mesmo antes da pandemia, já estava. E tem uma outra coisa também que influencia muito, e depois a professora Cláudia vai falar, as questões da tecnologia. Porque 30 anos atrás, nós tínhamos muito menos tecnologias. Hoje, nós temos muito mais o uso, o desenvolvimento da tecnologia. Ela é um elemento fundamental, importante, sabendo utilizá-la. Tudo na vida tem a questão do equilíbrio. E relaxamento é equilíbrio. É estar inteiro em cada momento, estar vivo integralmente em todos os momentos e possibilidades. Então, a tecnologia também trouxe uma ansiedade maior, uma desestruturação, uma unilateralidade. Então, a gente partiu a vivenciar tudo isso em detrimento daquilo que a gente vive e precisa viver como ser humano, dentro de nós mesmos, com a nossa identidade, com o nosso estar juntos em nós mesmos. Seria isso. Bem interessante aquilo que você coloca já logo de início, professora Magda, porque eu sinto, principalmente esse ponto que você ressalta, né? A pandemia talvez tenha nos deixado ao extremo, né? A pandemia nos mostrou realmente algo que a gente já vinha observando, e principalmente porque, no ápice, pela necessidade do isolamento físico, né, das pessoas ficarem dentro de casa, principalmente as famílias que têm dentro da sua constituição crianças, percebeu uma série de dificuldades, né? E aí eu até chamaria já para participar desse nosso diálogo a professora Cláudia. Por que, professora Cláudia? A gente sempre ouviu da importância do brincar na primeira infância, né? E agora falava assim, né? Muita gente falava, meu Deus do céu, mas o que eu faço com meu filho em casa? E até depois eu percebi, começaram a criar sites com dicas de atividades para os pais brincarem com seus filhos. Mas a gente sabe que o brincar, ele tem um sentido que ele é educativo também, né? A gente sabe que o brincar na primeira infância,
e talvez com a parceria da família, não só por conta da pandemia, tem uma parte constitutiva nessa fase da educação dessa criança. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão. Paulo, professora Magda e a todos, vamos tratar primeiro a primeira infância, que compreende aquele período, né, desde a gestação, o nascimento, até os primeiros 6 anos de vida. O brincar, ele é fundamental em todas as fases do desenvolvimento infantil. Porque no brincar, nós podemos trabalhar com as crianças aqueles pensamentos, aquela maneira que ela tem de ver o mundo. Então, cabe a nós pais, educadores, buscarmos algumas ações que trabalhem as habilidades. Podem ser as habilidades psicomotoras, através de uma brincadeira que você leva o seu filho à praça e você acompanha todos aqueles movimentos que propõem algumas ações. Podem ser através de algumas atividades que você possa desenvolver junto com a família. Pode ser numa contação de história, pode ser num relato da criança, que você vai buscando conhecê-la melhor através do seu ponto de vista. Ou também os pais podem provocar momentos de brincadeira que eles tragam alguns assuntos que são importantes do centro de interesse da criança. Quando nós dizemos que a primeira infância é tão importante, nós estamos dizendo destas interações que a criança tem, da própria criança com o mundo em que ela vive. Seja o mundo social com que ela vive, com a família, com os coleguinhas da escola, com as pessoas do condomínio, do bairro. Então, é muito importante vivenciarmos o lúdico, tá? Muito importante descobrir o que aquela criança pensa. E o mais importante ainda é nós desenvolvermos através da brincadeira a aprendizagem que ela acontece a todo momento com a criança. Então, qual é o nosso papel de pai, de professor nesse momento? Inicialmente, é despertar na criança essa criatividade, é oportunizar diferentes ambientes, dar autonomia para que aquela criança faça algumas atividades com certa independência. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com a criança, nós estamos ensinando a criança. Pode ser através das relações com o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático, pode ser através da fala, estimulando a linguagem oral, para que ela vivencie diferentes situações. E na educação infantil, é muito importante nós buscarmos essas interações do qual nós temos no nosso dia a dia. O brincar é uma importante forma de comunicação, de interação da criança, para que nós possamos trabalhar com essa criança aquela formação integral da qual nós acreditamos, né? Que está envolvendo o conhecimento cognitivo, o conhecimento afetivo, o motor. Então, desde muito cedo, nós podemos estimular as crianças com gestos, sons, e mais tarde através das brincadeiras. E eu acho que acho que o começo não me ouviram, mas vou repetir, por isso que a gente fala que o ato de brincar, ele é constitutivo, né? E responde um pouco aquela primeira indagação, quando a gente falava, mas a gente está falando de relaxamento ou estímulo, né? A brincadeira, ela estimula ou relaxa? Ou ela pode as duas coisas? E aí eu já até convido o Douglas para entrar nesse nosso bate-papo. Por que, Douglas? Eu acho que você, como psicólogo e também dos trabalhos que você acompanha, você deve ter recebido todo tipo de solicitação, né? Pais, famílias, escolas que chegam e falam, olha, essa criança é muito agitada, né? Infelizmente, inclusive, nós vivemos um período que
Acho que hoje a gente tem até um pouco mais sob controle sobre as várias atitudes que se tomaram, até com medicamentos, para essas crianças agitadas. Mas você também deve receber o contrário, dizendo, olha, meu filho é muito quieto, esse aluno não se desenvolve, ele não se pronuncia. E aí, a gente entende isso como? O que é realmente falar dessa criança muito agitada ou dessa criança muito quieta? Primeiro, eu gostaria de saber, vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Não. Seu áudio seu áudio está cortando um pouco, Douglas. Melhorou? Não. Eu acho que está picotando ainda. Não sei se é uma questão do microfone ou da internet. Será que é assim? Ficou melhor? Ficou melhor agora. Melhorou? Melhorou. Okay, perfeito. São duas questões importantes e com isso a gente consegue pensar até um pouco melhor o porquê da necessidade de um relaxamento também, não é? Com as crianças, com adolescentes, né? Primeiro a gente teria que ter em mente o que seria uma criança agitada, de fato. Porque tem muitas pessoas que confundem, e daí abriu-se, né, nos últimos anos uma brecha para aquela medicalização toda que vinha acontecendo e tudo mais. Quando a gente fala numa criança agitada, não quer dizer a criança que pula, que brinca, que fala, que se expressa, que, de certa maneira, entre aspas, não para quieta. Isso é próprio do ser criança, principalmente uma criança pequena. Agora, uma criança extremamente ansiosa já é um caso para a gente observar com mais cuidado. Uma criança que fica muito quieta também. As duas coisas são prejudiciais, cada uma à sua maneira. Tudo tem que ser bem dosado, como a Magda citou. Daí a gente tem que pensar que a ansiedade ela só nasce como uma resposta para um sofrimento. Então, a criança agitada é uma criança ansiosa, é uma criança que de alguma maneira está sofrendo. Assim como a gente sente dor física, psiquicamente, emocionalmente, a gente sente a ansiedade. É um sinalizador. É uma coisa que mostra para a gente que existe algum perigo, que pode ser simplesmente algo fantasiado, algo imaginado, ou pode ser alguma coisa física que está ali para fazer mal. Daí a gente precisa de ver o que é que está acontecendo com essa criança, por que é que ela está se sentindo assim. Tem crianças que são ansiosas o tempo todo. Adultos, então, nem se fala. Mas tem muitas crianças que estão nessa condição. Aí é preciso a gente observar como que é a realidade dessa criança para a gente tentar localizar quais são os estímulos que estão fazendo isso com ela. Pode ser uma infinita possibilidades, mas tudo acaba sendo um reflexo da situação familiar. E aqui eu não estou abrindo aquele discurso porque a família tem que ter um pai, uma mãe em casa, como muita gente, eu já vi muitos psicólogos defendendo. Não é assim. Tem que ter amor e tem que ter um limite bem estabelecido. Não estou falando de agressões físicas. Você não precisa de bater para educar. Você tem que amar e respeitar para educar. Aí o respeito vai ser uma consequência. Porque existe uma corrente antiga, né, na psicologia que falava do estímulo positivo, estímulo negativo, para você levar a ter ou a não ter certos comportamentos, que em parte é até verdade. Mas se eu posso produzir um comportamento, usando aquela linguagem mesmo, se eu posso produzir um comportamento por um estímulo positivo, por que eu vou produzir a partir de uma punição? Por que eu vou ensinar a não fazer, sendo que eu posso ensinar a fazer o diferente na base do amor, na base da alegria? Agora, a criança muito quieta é uma questão diferente, que eu acho, particularmente falando, eu acho até um pouco mais preocupante, porque já mostra um contorno até daquilo que na psiquiatria, na psicologia também, é muito chamado de embotamento afetivo. É uma incapacidade para você sentir as suas emoções. Isso é um problema muito grande que nasce de um sofrimento prolongado. Pode acontecer na infância? Pelo menos o princípio disso já pode. Como que é o embotamento afetivo? As emoções estão lá, o senso que você tem de você mesmo está lá, mas está meio que perdido. Então, muitas pessoas acabam... O tédio é, de certa forma, uma consequência disso aí também. Então, adolescentes, adultos, muito entediados, não sabem o que fazer da vida. A criança sente, mas ela não sabe dizer que é isso que ela está sentindo. Mas é uma criança que fica muito largada, uma criança que parece que não tem muita vontade, muito desmotivada, talvez essa palavra traduzir um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Mas é aquela criança que fica muito sem ter um senso de direção. Porque é próprio da criança, eu estou sem fazer nada, eu vou inventar uma brincadeira para mim. Que seja a partir da tecnologia hoje em dia, que seja a partir de uma brincadeira diferente, que seja... A criança não consegue ficar parada, isso é natural. Ela vai procurar, isso é pulsional, né, como Freud dizia. Mas a criança que vai se deixando muito levar, ela já está sinalizando para o pai, para a mãe, para a avó, com quem que ela mora, que ela está pedindo socorro.
alguma coisa ali não está caminhando bem. Pronto, agora sim. Isso que você fala, Douglas, traz algumas questões em relação também ao comportamento dos pais, né? A Ana aqui até diz, pais acelerados podem acelerar inconscientemente os filhos? Sim, sim. Podem, porque a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? Ela entende muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Então, se você já é uma pessoa muito acelerada e por conta disso acaba que não tem muito tempo para o filho, ou por conta disso seu temperamento já fica diferente, você já é uma pessoa impaciente, ou você é uma pessoa que não é presente emocionalmente, isso vai produzir alguma coisa no filho, porque na verdade é como se ficasse a impressão na cabeça do filho, meio que assim, da criança, meio que assim, existe um perigo que está por aí, vai acontecer alguma coisa, como se o teto da casa fosse cair, como se uma bomba fosse estourar, alguma coisa nesse rumo. É difícil da criança traduzir em palavras, até o adulto. Mas é meio que isso daí. Existe um perigo que está me rondando, algo vai acontecer. Há alguns casos em que esse perigo se direciona para pessoas do meio em que a criança está inserida. Então ela passa a ter fobias, começa a ter medo do escuro, começa a ter medo de dormir de noite, medo de que vai, esse é clássico, né? Uma mão que vai aparecer debaixo da cama e vai te pegar, coisas assim. Mas tudo isso é fruto não é nem da ansiedade, é da angústia, e essa angústia produz a ansiedade. Mas, assim, o dia a dia da família acaba impactando. Não existe, como a gente gosta de falar, não existe uma receita de bolo, tem que fazer assim, porque assim vai dar certo. Mas existem direções que a gente pode seguir para tentar evitar isso daí. É perfeito, porque aí eu também começo a pensar dessa influência dos pais, né? E aí eu chamo a professora Magda para conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão. Como pais e familiares podem ajudar nessa ação de relaxamento, de criar ambientes de relaxamento para as crianças? O Douglas disse dado importante. A criança, ela começa a aprender por meio da modelagem. Então, pais, professores, são modelo. Então, ela vai repetindo aquilo que os outros fazem. Então, para trabalhar com a criança, é necessário primeiro que o adulto seja uma pessoa tranquila, seja uma pessoa que está sabendo relaxar, trazendo para ela. E quando a gente fala em relaxamento, a gente pensa que é apenas um estilo de meditação, de sentar ou deitar, ouvir uma música. Isso é também relaxamento. Mas todo o contexto precisa ser de relaxamento. Então, relaxamento não é uma técnica, relaxamento é um estilo de vida. Então, como é que é esse estilo de vida? Se a mãe grita, a criança vai aprender a gritar. Se a mãe grita, a criança auditivamente começa a ficar cansada, exausta. Então, todo o ambiente da criança, seja na escola ou na família, deve ser um ambiente de tranquilidade, de paz. E tantas coisas importantes que o adulto vai deixando na criança, como mesmo o Douglas já disse. E o que é que relaxa? Quais são as formas de relaxar? Então, percebam que a família é fundamental. O professor, o ambiente onde a criança está, é fundamental. E observe que há gestos que relaxam e gestos que não relaxam. Todos nós percebemos isso. Há falas que relaxam e outras que não. O tom de voz, ele é relaxante ou ele é estressante, ele é conflitivo. Então, é importante que a gente se prepare, que a gente, como adulto, se prepare na convivência com a criança, se nós quisermos que essa criança cresça integralmente, como um ser inteiro, em que esteja em equilíbrio. E tomem muito cuidado, porque, assim, os olhares, os gestos, eles tanto podem relaxar, quanto podem estressar a criança. E a gente fala da criança aqui, mas todos nós adultos não gostamos de conviver em ambientes conflitivos, em pessoas que só reclamam, em pessoas que gritam e que estão sempre discutindo. Então, o ambiente familiar, principalmente, onde a criança fica mais tempo, precisa ser um ambiente leve e tranquilo. E uma coisa importante para nós adultos é assim, não temos medo de falar dos nossos sentimentos.
e dar escuta a essa criança para que ela fale do que ela está sentindo, para que ela fale das coisas que ela acha importante. Não tente esconder da criança os seus sentimentos. Seja claro com ela. Eu estou hoje triste, sim. Não há problema nenhum. Pelo contrário, essa criança vai adquirir segurança de falar também do sofrimento dela. Se o adulto nunca fala desse sofrimento, ela sempre vai achar que o adulto é perfeito e que ela tem problemas porque ela tem um sentimento. E criar vínculo. Você quer criar vínculo? Participe da vida do seu filho, do seu aluno, para que ele também possa participar do ambiente familiar. E muitas atividades super pequenas, mas que têm uma grande importância. A professora Cláudia já disse, de contar histórias, de deitar e ouvir os sons da natureza, os sons de pessoas, os sons da rua, falar baixinho no ouvido do seu filho, dizendo o quanto você o ama, o quanto é importante, aquela criança é importante para você. Cantigas de niná, que delícia. Contar para a criança, por exemplo, como ela nasceu, como foi a espera dela, como você desejou esse filho, o abraço, tão faltoso nesse momento nosso. Mas se você está dentro de casa com seus filhos, abrace, dê colo, como eu sinto saudades do colo da minha mãe, que já se foi, que não tenho mais. Então, são dados tão importantes, o fazer algo juntos. Lembrar sempre a criança que ela é um elemento da família, portanto, é importante que ela participe. E se nós trazemos a criança junto conosco para fazer as pequenas coisas, o conserto de um brinquedo, uma comidinha, alguma coisa, ela vai se sentir integrante, vai se sentir segura. Gente, todas essas atitudes são atitudes relaxantes, que nos trazem tranquilidade, nos trazem paz, nos trazem sentimento de pertinência, de estar inserido num grupo, né? Então, observe que a presença dos pais e professores, essa presença é fundamental, ela é importante. E, às vezes, a criança conta com a gente, às vezes conta só com a gente, dependendo da situação e do contexto em que a gente está, né? Falar bem-aventuranças, né? Falar de coisas boas, falar do bem, valorizar as questões, valorizar a escola, valorizar a família, valorizar a criança, dizer para ela o quanto ela é importante. Então, todas essas coisas trazem esse acolhimento, essa ternura. Por quê? Porque a criança também sofre. O Douglas acabou de mostrar sofrimentos da criança. Se ela está num ambiente que não é um ambiente de relaxamento, ela vai sofrer, sim. Então, é importante uma coisa chamada diálogo. Dialogar sempre. Perguntar, ouvir, querer saber da criança como ela vê as questões, como ela sente, como ela está percebendo. Fazer com que ela compreenda que algumas coisas são importantes. É importante a escola, é importante brincar, é importante agora parar de brincar e fazer outra coisa. Mas isso só acontece quando há diálogo, quando há compreensão. E isso não significa não dar limites. Pelo contrário, o limite é importante para que a criança perceba. O limite também dá tranquilidade para a criança. O planejar, né? Deixe o ambiente da criança para a criança. Muitas vezes nós, pais, queremos um ambiente bem arrumado ao nosso olhar e não no olhar da criança. Peça a criança para ajudar, para ela cuidar ensine, né, a cuidar do seu ambiente, cuidar do seu quarto, das suas coisas. Então, tudo isso vai trazendo uma segurança, um acolhimento e, claro, relaxamento diretivo, né? Colocar uma música na hora de dormir, colocar a criança para ouvir, aí um tom de voz leve, claro, nós estamos falando do nosso livro, Relaxamento com Crianças, com 30 anos de vida esse livro, e tão atual. Então, assim, utilizar, sim, dessas atividades, utilizar do material do livro e de outras situações, e perceber que o relaxamento não é uma técnica para um momento. Está todo mundo brigando, parou agora, vamos fazer relaxamento. Não é por aí. O relaxamento tem que ser preparado durante o tempo todo. Ele tem que ser um estilo de vida de nós, adultos, claro, e da nossa criança, das pessoas que estão conosco. Então, e principalmente participar. Então, às vezes, a criança não entende
porque ela tem que dormir agora, mas a televisão está ligada, os pais estão no computador. Então, assim, está junto. Criar um processo de comunicação, de convivência pacífica. Isso é realmente importante. Então, há muitas formas, mas a primeira forma é: eu preciso estar calma, tranquila, relaxada, para eu provocar isso na criança com quem eu convivo. Seria isso, viu? É interessante, eu vou até aqui pegar o Gil Garcia, ele colocou, né? Criando ambientes tranquilos, criamos modelagem nas crianças, e essa atitude positiva pode se perpetuar quando a criança se torna adulta, tendo a chance de replicar para as próximas gerações. Essa questão da importância, né, da família, do pai, da mãe, da criação desse ambiente, para a criação de um ambiente onde essa tranquilidade, onde esse relaxamento seja possível. É óbvio que a gente não vive num mundo que isso seja possível sempre, mas criar espaços onde possamos passar por essas experiências. Sim. E, professora Cláudia? Paulo, eu posso interferir um pouquinho? Lógico. O Gil Garcia, Paulo, é meu filho mais velho, foi aluno do Colégio São Luís. Ele está na capa desse livro aí, quando ele era criança, tinha 8 anos. E eu estou emocionada, fico feliz demais da participação dele. Obrigada. Então agora, Gil, um forte abraço. Eu não sei se eu fui seu professor, então, lá no São Luís, hein, Gil? Talvez, hein? Talvez a gente se conhece. Eu era um pouco diferente, né? Algumas décadas atrás, mas que bom. E realmente, a fala do Gil, e isso que ele nos coloca, e um pouco daquilo que o Douglas tinha apontado, da questão da ansiedade dos pais, aí, Cláudia, tem uma questão que eu acho que é o dilema atual, sobre a tecnologia, né? Eu sei que você também tem experiência e estuda esses meios tecnológicos. E a tecnologia, ela estimula a criança. Nas situações de cotidiano, ela causa ansiedade, não causa ansiedade? Quer dizer, a gente tem um discurso também, geralmente, de transpor para um instrumento um problema, né? Muitas vezes não está no instrumento o problema. A gente queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da tecnologia nesse cotidiano da criança. Refletindo um pouquinho do que a professora Magda colocou, nós sabemos que as tecnologias hoje, elas configuram-se como um produto de um meio social. Elas trazem influências e significados na formação dessas crianças. Eu já começo a perguntar: como é esse ambiente familiar no qual essa criança está inserida? Os pais hoje levaram o trabalho das empresas para casa, e muitas das vezes as crianças veem os pais com o trabalho remoto em casa, e já trazemos alguns questionamentos sobre isso. Muitos estudos já têm nos mostrado da influência no desenvolvimento dessas crianças. Então, refletimos um pouquinho sobre o problema da tecnologia, né? Não está propriamente dito, mas na forma como ela é utilizada pelas crianças em casa. Esses recursos tecnológicos, eles têm um leque de possibilidades que podem ajudar a criança na aprendizagem, né? Descobrir alguns temas, trazerem alguns fatos que possam ser discutidos com a família, estimular esse universo infantil. Muitas das vezes, nós encontramos as crianças assistindo vídeos, cantando algumas músicas, trazendo aquele ambiente virtual com alguma coisa que é do centro de interesse da criança. Mas não é à toa que nós deixamos passar alguns momentos com que ela tenha visto alguma coisa através do telefone, da musiquinha do que ela utilizou. Por que não aproveitar aquele momento do que a criança vivenciou para que eu possa construir algo junto com aquela criança? Eu não posso deixar apenas
que ela utilize as ferramentas tecnológicas, mas eu posso buscar caminhos para que ela use de maneira ponderada e, ao mesmo tempo, buscar outras alternativas. Pode ser a construção de um material, pode ser a elaboração de uma atividade que partiu de uma música, a discussão de um filme, do que foi trabalhado naquilo que a criança assistiu. Então, nesse mundo, né, a criança, ela vê muito a vida utilizada pelos pais em casa. O adulto é uma referência para a criança. E muitas das vezes, os pais hoje estão utilizando cada vez mais esses meios virtuais. É muito importante estabelecer essas relações de combinados com as crianças. Ao mesmo tempo, nós vamos permitindo que a criança faça parte desses diversos contextos. Muitos autores já trazem que a infância é a fase onde ela se encontra em desenvolvimento. Então, a criança nessa fase também, ela não pode apenas ficar com os recursos ou ferramentas tecnológicas, mas nós temos que possibilitar outras relações sociais da criança para que ela possa desenvolver sua subjetividade. Quando nós dizemos em recursos tecnológicos, vamos trazer isso para os recursos pedagógicos. Se a criança assistir um vídeo de uma orientação, aproveite esse momento para construir junto com seu filho um brinquedo. Aproveite para elaborar um manual de orientações. Faça com que aquele momento que a criança usou do recurso tecnológico, ele possa servir de outras maneiras para que você possa usar ele como um recurso para que você possa aproximar ainda mais da sua criança, aproximar ainda mais do seu filho. Ao mesmo tempo, nós sabemos que nós devemos considerar a criança com a sua fase do desenvolvimento infantil. E essa responsabilidade dos pais como mediadores é essencial, não só para o desenvolvimento infantil, mas também para que a criança conviva e estabeleça outras relações. Então, assim, fiquem muito atentos aos filhos, ao que eles estão fazendo, ao tempo que eles utilizam as ferramentas tecnológicas e o que está sendo utilizado pela criança. A partir da sua observação, os pais saberão como estabelecer outras relações, de modo que a relação afetiva com aquela criança possa ser fortalecida através do amor, do respeito, do carinho e do tempo que os pais devem dedicar a essas crianças. Isso me remete, professora Cláudia, a uma questão que, por isso que eu falava, muitas vezes se pensa no instrumento, né? A gente pensa no instrumento. Mas nós estamos falando, até pediria, Ana, para a gente colocar o Douglas e a Magda também na tela, porque nós estamos falando, desde o início aqui, de construção de relacionamento, né? Com base familiar. A gente sabe que a família é o primeiro grande espaço de convivência de todos nós, né? Nós aprendemos na família a conviver com o outro. Inclusive, aqui a audiência também colocou, existem incoerências, quer dizer, eu não quero que uma criança grite e eu peço para ela ficar quieta ou não gritar, gritando, né? A criança convive num ambiente extremamente agitado e eu não quero que ela seja agitada. Os pais estão 100% do tempo conectados nos seus celulares e eu não quero que meu filho fique utilizando recursos tecnológicos, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho o que nós estamos falando aqui. É uma criação de ambientes. Muitas vezes, quando a escola, no início do ano, ainda era uma escola presencial, infelizmente, esse ano nós fomos alijados dessa possibilidade, e a gente percebeu o quanto isso é importante.
eu sou um dos que defendem, eu posso até pensar numa educação híbrida, mas uma educação à distância, em etapas formativas de constituição da pessoa humana, eu não vejo como possível, né? Porque é necessário que a criança pegue aquilo que ela recebeu em casa e leve para outros ambientes, que o segundo ambiente onde ela vai praticar isso é a escola, depois que ela entra, e possa, de uma forma concreta, saber o que é o falar, o que é o ouvir, o que é o respeitar, o que é a hora de produzir, o que é a hora de cantar, né? Então, vocês estão reforçando para mim algo que não importa se a gente está falando de tecnologia. E a gente tem que lembrar que, ao falar de tecnologia, nós estamos falando de tudo, tudo é tecnologia, né? Nós podemos, assim, focar na questão da internet, dos aplicativos, dos games, mas a Cláudia falou, você pode, com tudo isso que existe hoje, criar uma relação de comunicação com seus filhos de uma forma muito efetiva e extrair destas ferramentas possibilidades. Eu lembro, Magda, que logo que eu me lembro, assim, das minhas primeiras terapias, viu, Douglas? Eu tinha uma psicóloga muito engraçada, porque ela se enrolava muito no aparelho de som dela, né? E tinha momentos de relaxamento que ela queria pôr umas músicas lá. E ela me deixava tenso, porque ela não conseguia chegar na música que ela queria. Hoje em dia, você vai fazer uma terapia, a pessoa tem um playlist lá no celular, e aquilo começa de uma forma natural. Então, eu penso que o instrumento em si não importa muito, né? Eu penso que a gente está falando aqui de construção de relacionamento. Eu queria lembrar a audiência, gente, que vocês podem, já eu vou fazer o sorteio, tá? Mas ainda tem tempinho para duas coisas. Primeiro, participar do sorteio, abaixo aí do vídeo tem um linkzinho que a gente pede poucas informações, só para depois a Loyola poder entrar em contato com vocês, tá? Então preencha lá, é nome e um telefone que a gente possa depois te contatar, um e-mail, e 2 pessoas ganharão esse livro hoje. Então, não deixem de participar, porque o sorteio é feito por lá, tá? Mas também, nós estamos em plena semana de Black Friday, então a Livraria Loyola colocou relaxamento com crianças e vários temas correlatos. Aliás, todo o catálogo da Loyola está na Livraria Loyola com descontos de 30% até 50%. Então, não vamos perder essa oportunidade. Voltando aqui ao nosso bate-papo, eu vou agora provocar um pouco vocês no sentido da gente fazer alguns fechamentos, porque olha lá, nós estamos chegando a 50 minutos de bate-papo. Como passa o tempo quando o papo é bom, né? Quando é importante, né? Então a gente nem vê o tempo passar. Se a gente fosse pensar no mundo pós-pandemia, de tudo aquilo que a gente ouviu hoje, e aí eu começaria pelo Douglas. Douglas, daquilo que a gente ouviu hoje, dessa questão do relaxamento, da importância da construção de relacionamentos saudáveis e positivos, o que você colocaria como necessário para as escolas, para as próprias famílias estarem repensando no seu modo de agir, para que essas crianças, e todos nós, de forma em geral, possamos passar por esse momento tão especial nas nossas vidas? Sabe que o Gil Garcia fez um comentário aqui tão pertinente, né? Ele falou do condicionamento, né, que vai passando de pai para filho, para neto, e assim vai seguindo. Sem a gente perceber, e a gente até conversou um pouquinho antes da live a respeito desse assunto, a gente começa a normatizar algumas coisas. Está ali presente, está ali no dia a dia, está acontecendo, então é normal. Não quer dizer que é normal, a gente só se habituou a isso, né, que nós falamos das relações abusivas e tudo mais. Os conceitos... Douglas, eu vou pedir para você fazer aquela mudança de novo, porque sua voz voltou a picotar um pouco. Deu para coisa? Ah, falhando ainda. Ainda não. E agora? Ainda está picotando. Eu vou fazer o seguinte, se você quiser até fazer uma nova conexão para ver se melhora o áudio, eu... Não, continua picotando.
Eu acho que seria bom você tentar sair e entrar de novo, ver se a gente tem uma estabilidade melhor, porque não está dando para te entender, tá bom? E aí eu provoco a Cláudia nesse sentido, né? Nesse mesmo contexto do que vem acontecendo, daquilo que nós estamos passando, escola, família, sociedade. O que você destaca como importante para que a gente se prepare para poder ajudar efetivamente todos, não só as crianças, né? Seja fundamental os pais aproveitarem para conhecer o seu filho ainda mais. Que aproveitem esse momento para que a brincadeira, para que esse momento de interação entre o brincar, o contar a história, o fazer algumas atividades do cotidiano, que elas sejam realmente vivenciadas com a criança como um momento, né, de relações entre a família. A brincadeira, ela é essencial nessa fase para que a criança possa explorar o mundo que ela vive, estabelecer algumas relações e, o mais importante, que ela mesma possa construir esses conceitos. Mas a criança, nesse momento, ela precisa de experiências significativas. Então, organizar diferentes espaços dentro da casa, que os pais possam estar buscando aquela alegria, o entusiasmo da criança para vivenciar aquele momento de maneira significativa. Qual é o centro de interesse do seu filho, né, para que você possa fazer a escolha de um livro, fazer a construção de um brinquedo, buscar algo que nós possamos envolver as crianças. E esse papel não é apenas do professor, mas muito mais da família, que está grande parte do tempo com as crianças. Então, eu bato e falo novamente a importância do diálogo, do respeito e da interação dos irmãos, dos pais, das pessoas que vivem nesse ambiente. Só assim nós vamos conseguir tornar essas crianças mais críticas, participativas e autônomas para que possam atuar de maneira efetiva na sociedade. Perfeito, Cláudia. Acho que agora, deixa eu ver aqui. Sim, Douglas, vamos ver como é que está o seu áudio agora. Ao vivo é assim, gente, a gente vai modelando, hein? Vocês me ouvem? Tá picotando. Tenta tirar o seu fone. Vamos ver se fica melhor sem o fone, porque tá picotando bastante ainda. Agora. Fale um pouquinho, Douglas. Não, continua picotando. Assim? Continua picotando? Tá, eu acho que é uma questão de internet. Eu vou pedir que, mais uma vez, você tente se reconectar, porque senão a gente não vai entender, tá? Aquilo que você está falando. Tenta voltar, sair e voltar de novo para ver se estabiliza. E, enquanto isso, a gente vai, então, ouvir a professora Magda, né? Professora Magda, isso que a Cláudia coloca, para mim, é muito importante, né? Mas dessa sua experiência, vários livros, vários projetos desenvolvidos ao longo de uma vida pedagoga, né? Nós nunca passamos como uma situação dessa. Nós nunca passamos uma situação dessa. Nós não imaginávamos que isso seria possível. O que você vê como importante nesse retorno? Olha, com certeza. Eu faço muito uma associação com a larva que se transforma em borboleta. Então, nós estivemos nesse tempo todo, estamos ainda dentro do casulo, trazendo para nós, nos nutrindo de energia, de aprendizados sobre a vida, sobre a relação com a gente mesma, relação com o outro, relação com nossos filhos, relação com o mundo, desde a Carta da Terra que a sociedade humana está pedindo isso, que nós modifiquemos nosso estilo de vida, nossa forma de viver. E eu penso assim, depois da pandemia, a sensação que a gente tem, e até eu ouço às vezes as pessoas falarem, que quando acabar a pandemia, isso, aquilo.
Nós temos que saber que nós temos um processo. Não vai assim, de um dia para o outro, tudo se transformou. E, claro, há muitas pessoas utilizando-se da pandemia para se tornarem melhores. Eu percebo isso, eu acredito nisso, eu espero por isso. Claro que a gente não vai ter uma sociedade toda modificada, mas esse processo trouxe para nós esse parar, esse se analisar, perceber o que estamos fazendo conosco mesmos, com a nossa família, com a nossa natureza. Então, quando se fala em pós-pandemia, em novo normal, vai ser um processo, já está sendo um processo de retorno que vai ser paulatino e que nós vamos aprendendo com cada situação. Então, a professora Cláudia falou muito bem a importância das relações humanas, principalmente com as nossas famílias, com os nossos filhos, e a importância de tranquilizar, de ter segurança interna, de saber que a gente é capaz de transformar. Nós somos capazes de transformar. E é interessante na relação com a larva, depois que ela vira borboleta, ela começa a polinizar, alguns estilos. Polinizar, quer dizer, é a nossa hora realmente de polinizar, de levar para as pessoas, levar para o nosso novo mundo um outro olhar, esse olhar de integridade, esse olhar de amor, esse olhar de participação, esse olhar de compreensão, um olhar de generosidade, um olhar de parceria. Afinal, nós somos todos, somos parceiros de vida. Nós com nossos filhos, nós com nossos alunos, com as pessoas com quem a gente convive, com as pessoas que passam por aí a gente nem conhece. Então, eu tenho essa esperança de que o próximo passo é essa percepção de totalidade, de que todos somos um, de que todos somos seres humanos e merecemos ser amados e sermos cuidados com muito carinho. Eu acho que duas coisas que você coloca, Magda, me faz pensar bastante, né? Essa questão da relação um com o outro. Hoje, muitas vezes, o próprio núcleo familiar está sendo um ambiente de afastamento, distanciamento, né? Ana, pode colocar a Cláudia, ver se o Douglas conseguiu conectar novamente, mas a gente estava conversando aqui que, por vezes, e a Magda coloca duas coisas muito importantes, né? Desse viver com o outro. De novo, eu reforço, a primeira experiência de viver com o outro que nós temos é a nossa família, né? Nada mas o relacionamento entre filho e mãe, filho e pai, irmão e irmão é natural. Não, não, não. Nós sabemos que a falta de criação de vínculos concretos entre filhos e pais faz com que as pessoas não se relacionem proximamente, né? E eu volto àquela questão, na minha visão, aquilo que é essência da pessoa humana é viver com o outro, é viver em comunicação. Douglas, eu vou tentar te ouvir um pouco sobre aquela reflexão, vamos ver como é que se a gente consegue agora te entender, por favor. Será que agora vai? Vamos tentar. Melhorou? Melhorou um pouco. Tchau e a gente encerra. Enfim, eu tentei. Eu gostei muito do comentário do Gil, onde ele fala sobre a modalidade de comportamento através de gerações. Onde o comportamento é aprendido, mas se a gente for parar e pensar, não é só o comportamento, é a afetividade que está relacionada a esse comportamento. Daí falando, né, a respeito da pandemia e do que eu espero, né, com um pouquinho de ilusão até, sobre como que a gente vai sair dessa pandemia, eu queria propor a seguinte reflexão que eu tenho ouvido de todas as mães, as mães pelo menos, que têm filhos pequenos e que estão nessa fase de pré-escolar, às vezes ensino fundamental 1, tendo que fazer aula pelo celular, geralmente celular, computador. Todas falam a mesma coisa, eu não aguento mais. Eu quero que ele volte logo. Algumas chegam até a falar para ficar livre. Meio que assim, mandar para a sala de aula como se fosse, bom, agora é problema da professora, a professora que se vire com isso, a professora, o professor. Durante tantas horas por dia, ele não é problema meu, a professora que dê jeito. É aquela questão da terceirização, né, da educação, dos valores, etc. Eu acho que a pandemia é um momento muito bom da gente refletir sobre o que é que está movendo a gente, o que é que realmente eu estou querendo.
E se é que eu quero, porque é um motivo genuíno meu, ou se simplesmente eu aprendi que eu tinha que querer aquilo mesmo sem querer. Como assim? O que quer dizer isso? A gente vive muito por movimento de manada, movimento de massa. Eu acho que as pessoas estão fazendo tal coisa, todo mundo está fazendo tal coisa, então tem que fazer também. Prestem atenção nesse tipo de discurso. Tudo bem que nós vivemos de momentos. Então a mãe está sobrecarregada, então ela tem, eu acho que até tem o direito de dizer isso, mesmo que às vezes seja da boca para fora. Mas qual que é a motivação então? Por que é que eu vou me casar e ter filhos, sendo que depois tudo isso vira um fardo? Só porque eu aprendi que tem que ser assim? A Louise Hay fala muito da gente ter uma relação pacífica com a gente mesmo. Eu só consigo ter uma relação pacífica comigo se eu entendo quem sou eu e o que eu quero. Se eu sou um pai ou uma mãe que entende isso, meu nível de ansiedade é menor e a maneira de eu interagir com os meus filhos vai ser diferente. Se eu me permito ser quem eu sou, eu permito que o filho seja quem ele é também. Um dos princípios da criação da ansiedade, da insatisfação e de todos os problemas, neuroses e tudo mais que vão surgindo na criança, principalmente, é esse impedimento da espontaneidade, dela ser quem ela é, dela entender quem ela é, o gesto espontâneo, como o Winnicott fala. E isso na nossa sociedade ainda está muito em falta. Por mais que hoje o discurso seja um pouco diferente, já se fale muito, né, o marketing fala muito autoaceitação, ser quem você é, valorize quem você é, o movimento afro, principalmente, hoje está muito com essa força, mas ainda temos que caminhar muito nessa direção. E as crianças serão as principais beneficiadas, porque se a personalidade ainda está em processo de formação, se a criança vai entendendo melhor quem ela é, menos dificuldade ela vai ter lá na frente. Não quer dizer que nunca vai ter, né? Nós não vivemos um momento, um nirvana eterno, uma satisfação eterna. Mas ainda assim é o mínimo de insatisfação possível. Porque se eu estou em paz comigo mesmo, a necessidade de criar defesas para isso, que pode ir para a agitação, extrema, ou para a quietude extrema, meu nível de sofrimento tende a ser menor e a minha personalidade, os meus relacionamentos interpessoais tendem a ser menos turbulentos. Eu tendo a ter menos problemas aí pela vida fora, com o outro e comigo. Porque se aqui dentro está tudo bem, do lado de fora vai ficar tudo bem também. Que bom que a gente conseguiu te ouvir, Douglas. Muito importante essa sua colocação, porque eu entendo também que está na origem de vários problemas, essa falta de percepção daquilo que todo mundo diz que é muito óbvio, né? Daquilo que é o relacionamento, principalmente em família. A gente costuma, viu, Magda, ao vivo, anunciar os ganhadores. Então, a gente não deixa para depois, olha, a editora vai entrar em contato. Não, então eu queria pedir para a Ana, vou rufar aqui os tambores para a gente anunciar a Norma Silva da Rosa, do Rio de Janeiro, foi uma ganhadora, e próximo, a Jamília Aparecida Corrêa Silva, de Minas Gerais, tá bom? Então, fiquem tranquilos, a Loyola vai entrar em contato e vai enviar para vocês relaxamento com crianças. Nós aqui, olha, lá se foi mais de uma hora, mas a gente não costuma encerrarmos dizendo adeus. A gente entende que a Loyola é sempre um momento de reencontro. Então, é sempre um até breve. Eu pediria para o Douglas, nesse momento, então, nos dar o seu até breve, Douglas. Muito obrigado por essa tarde. Eu agradeço. Muito obrigado, Loyola. Obrigado, Magda, pelo convite. É sempre uma alegria poder falar daquilo que eu mais gosto, né? Psicologia, desenvolvimento mental, desenvolvimento humano. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, Douglas. Cláudia, o seu até breve. Bom, até breve. Esse momento é muito significativo. Acredito que falar de criança é vida. Nós que lidamos com as crianças, enquanto pais, enquanto educadores, nós temos sempre que estar refletindo. Então, obrigada pelo momento, pelo convite, professora Magda, e será sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. E minha querida Magda, que bom nos reencontrarmos, né, em outro momento de vida, colegas do Colégio São Luís. Eu gostaria também, primeiro, de te agradecer, de ter possibilitado a construção desse ambiente de diálogo tão rico, e eu gostaria do seu até breve, porque já aviso aqui a nossa audiência.
isso aqui vai virar livro, tá? Nós estamos aí já com bons pensamentos para que a gente possa produzir mais literatura para vocês. Com certeza. Eu quero agradecer imensamente a Loyola, que esse amor pela Loyola, ele é longo, né? Esse livro foi o primeiro livro há 30 anos, já foi traduzido para a língua espanhola, e depois vieram outros que oportunamente a gente vai falar sobre eles. E eu quero também deixar uma mensagem para o público. Dizer assim, que eu desejo para você que aproveite muito bem esse momento com as crianças. Seja você professor, pai, mãe. Porque a gente aprende muito com eles. E nós, seres humanos, nós somos luz. Nós somos privilegiados por conviver com as crianças e aprender com elas. A gente aprende com a criança a grandiosidade da vida, a generosidade, o amor, a partilha, o perdão. E eu vou dizer para você que hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Palavras do nosso querido Padre Haroldo Ramos. Então, eu te pergunto, o que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar para as crianças? Para a sociedade humana? Que legado? Qual é a sua obra-prima que você está desenvolvendo para deixar para essas crianças que estão aí crescendo num mundo totalmente diferente do que nós crescemos? Elas são nossas parceiras de vida. E elas são porque elas querem que a gente perceba e espere que a vida, nem tudo é ruim, que tem muita coisa boa para viver, e que basta a gente ser criativo e buscar. Então, essa obra é sua. Ninguém pode tirar de você e ninguém vai realizar por você, por cada um de nós. Então, seja feliz enquanto convive com as crianças. Nós nascemos para sermos luz no caminho das pessoas, dos nossos semelhantes. Eu desejo a você um enorme abraço. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Paulo e Ana Paula, muito agradecida por esse momento tão especial para nós. Muito obrigada. E são com essas palavras de carinho, mas principalmente de ânimo. Eu acho que isso que eu saio da live muito animado. Eu dizia para vocês que a minha visão é de otimismo, apesar de viver o que estamos vivendo. Precisamos ser otimistas. E eu vou chamar a atenção, porque o Loyola em Foco agora vai entrar numa fase de preparação, porque nós vamos ter em São Paulo a primeira Bienal Digital do livro, né? Diante da impossibilidade de fazê-la presencial, a Câmara Brasileira do Livro, então, vai modelar a Bienal do Livro esse ano em formato digital. E a Loyola vai ter o Loyola em Foco, né? Edições Loyola vai ter uma programação especial de 7 a 13 de dezembro. Fora todas as promoções, serão momentos inesquecíveis como esse, de diálogo com os nossos autores, com os temas que compõem o catálogo Loyola. Eu agradeço a nossa audiência, agradeço o Douglas, agradeço a Cláudia, agradeço a Magda, porque aqui na Loyola o que a gente costuma reforçar, o foco é nosso leitor, é esta pessoa que tem os nossos livros para sua formação pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo Loyola em Foco.